Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo é Possível. Para tema de conversa, trazemos hoje o empreendedorismo sustentável. Esta aqui é uma abordagem empresarial que combina o impacto social, ambiental, como também econômico. E para a nossa conversa, temos cá em nossos estúdios o Inocêncio Benat, ele que é ativista climático, como também alguém que defende bastante práticas que envolvem projetos sustentáveis. Inocêncio Benat, agradecemos bastante pela sua presença cá no nosso programa. Muito obrigado, Paula, pelo convite. É um prazer estar cá na casa e mandar um olá a todos os telespectadores que estão lá em casa a nos assistir ou em qualquer lugar em que possa estar a ver-nos nesse momento. Bom, obrigada. Bom, empreendedorismo sustentável, acredito que não é um termo desconhecido, um termo incomum. É algo que tem vindo a se implementar bastante, principalmente cá no nosso país, em termos daquilo que são projetos que vão garantir um equilíbrio entre o ambiente, a economia, como também aspectos sociais. Como ativista climático, ambiental, tem estado envolvido em projetos que envolvem bastante a sustentabilidade. Sim, de alguns anos para cá, desde que passei a perceber que tinha este lado, estava interessado com o lado da preservação do meio ambiente, passei a envolver-me em grupos que promovem atividades em que o objetivo principal é a defesa do meio ambiente. Então, tenho me envolvido em alguns projetos e alguns trabalhos que têm a ver com o empreendedorismo sustentável. Pois bem. E para o seu entendimento, o que seria exatamente o empreendedorismo sustentabilidade e até que ponto é viável cá no nosso país? Bom, empreendedorismo sustentável nasce da palavra ser empreendedor. E empreendedor é todo indivíduo que identifica o que é responsável por criar qualquer negócio, não é? Uhum. E vai atrás deste que é um sonho e que este negócio também esteja envolvido a componente defender questões que têm a ver com o ambiente, questões que têm a ver com o clima. Aliás, esse é um tema bastante urgente devido aos impactos que nós assistimos todos os anos no nosso país, que tem uma tendência mais crescente. Então, é meramente por aí que vai o empreendedorismo sustentável. E falando mesmo das vantagens que a sustentabilidade tem, quais seriam as principais que ajudam mesmo no melhoramento e desenvolvimento de um meio? Pronto, existem várias vantagens. Primeiro, qualquer que seja a atividade de um determinado empreendedor, hoje em dia, existe cada vez mais que tenha que tenha este lado da sustentabilidade. A sustentabilidade nós sabemos que é um conjunto de práticas, posso assim dizer, que nós desenvolvemos hoje, mas também que tem de sempre olhar para questões das gerações futuras, né? São práticas que lucrativas, já que também tem a ver com o empreendedorismo, mas que no futuro, mas que também sempre garantam a sobrevivência das nossas gerações futuras. Então, se desenvolve-se um determinado negócio, um empreendedor desenvolve um determinado negócio e que as práticas que estão por detrás deste negócio também garantem a sustentabilidade das próximas gerações, eu acho que é extremamente vantajoso. Então, é por isso que em qualquer lugar do mundo, hoje em dia presta-se muita atenção sobre a questão da sustentabilidade, sob o ponto de vista ambiental, social e econômico.
E acredito que também já esteve envolvidos em projetos como produção de energias renováveis, este que é um projeto mesmo que garante a sustentabilidade, como também diversos grupos ou instituições de reciclagem também. E falando mesmo das energias renováveis que há no nosso país, é um exemplo concreto da sustentabilidade, uma vez que também o clima está envolvido, garantindo mesmo a preservação do mesmo, como também da qualidade da saúde humana. E este nível de importância, o que é que estaria mesmo em falta para garantir o alavancamento desta prática, ou melhor, da produção de energias renováveis, por exemplo? Bom, falando das energias renováveis, existem várias instituições que trabalham, instituições privadas, que em parceria com o nosso governo têm procurado alavancar as práticas que estão por trás das energias renováveis, mas também versus a questão da sustentabilidade. E os desafios são vários. Primeiro tem a ver com identificar as melhores práticas para trazer algum resultado, algum impacto positivo sobre as nossas comunidades que, na verdade, desconhecem de algumas práticas que estão por trás das energias renováveis. Porque as energias renováveis, na verdade, existe um conjunto de técnicas, de técnica e ciência que está por detrás, e que isso também envolve algum financiamento. Então, eu acho que primeiro as pessoas até podem ter ideias para desenvolver em torno das energias renováveis, mas o acesso ao financiamento pode ser um dos pontos que pode dificultar. Mas também o conhecimento de como desenvolver essas técnicas ou ter acesso a essas técnicas para poder utilizar, não é? Então, acho que é meramente por aí. A outra questão já acabei me esquecendo. Não, mesmo, vamos continuar. Como ativista climático, quais as atividades que desenvolve e que promovem mesmo a conservação e a preservação do meio ambiente em primeiro e a posterior do meio social em que está incluso? Quais são os principais mesmo insights que tem desenvolvido? Bom, uma das atividades que eu promovo é com um determinado grupo que nós criamos, que eu sou um membro cofundador há 4, 5 anos. Não vou dizer aqui qual é o grupo, mas em que nós nos cingimos em fazer a defesa da praia da Costa, do mangal da praia da Costa de Sol, em que uma vez por mês nós fazemos sempre uma atividade de limpeza, algumas vezes de replantação do mangal da Costa de Sol. Também tenho feito trabalhos, ajudo no grupo a fazer trabalhos sobre a divulgação das melhores práticas de sustentabilidade ambiental. Não só na praia da Costa de Sol, assim como na praia da Costa de Sol, já estivemos na praia da Catembe, na praia da Ponta Douro. Então é um grupo de jovens que eu também estou lá e temos realizado várias atividades. E por vezes também aparecem alguns trabalhos que pedem meu auxílio na área da agricultura, como eu também sou formado em agricultura, que tem a ver com esta questão da sustentabilidade. Bom, e como ativista, tem a visão mesmo de prolongar ou intensificar aquilo que são as vossas atividades de forma a solidificar, como por exemplo, gerar emprego, ter algum rendimento, como também a componente principal que é preservar o meio ambiente?
Sim, e estamos a trabalhar nisso no sentido de tornar a nossa atividade uma atividade rentável e profissional. Porque o que tem acontecido conosco é que nos últimos 2, 3 anos temos recebido até estudantes que estão a fazer cursos de engenharia ambiental, etc., que têm juntado a nós e interagimos e criamos sinergias no sentido de poder fazermos alguma diferença sobre sobre as melhores práticas para a preservação do meio ambiente. E mesmo partindo mesmo da origem da sua vocação, teve algum impulso, algo que o motivou para abraçar mesmo o meio ambiente em si? Sim, acho que é uma questão, se calhar pode ser uma questão meramente caseira. O facto de não gostar de ver o lixo, não gostar de estar em ambientes sujos. Então, e depois eu recordo, enquanto estava na minha formação na faculdade, tive uma cadeira chamada avaliação do impacto ambiental. E tive um docente, por acaso, que me foi inspirador e quando tive a oportunidade de me juntar a um grupo que pudesse fazer a diferença sobre a questão da defesa e mitigação dos impactos das mudanças climáticas, não pensei duas vezes. Então é algo que vem acredito que de uma forma até mesmo inconsciente, venho nutrindo e dessa vez só fui encontrando um grupo certo para poder desenvolver essa atividade. O grupo é este, mas depois apareceram várias oportunidades, várias organizações que foram aparecendo e fui desenvolvendo este lado da defesa do meio ambiente. Pois bem. E falando mesmo do nosso país, Moçambique, é um país que tem oportunidades de abraçar projetos como este que envolvem jovens principalmente. Tu como ativista, tu vês que há esse espaço ou nem tanto? Bom, espaço existe, mas na minha opinião, tenho visto o nosso governo tem feito uma outra atividade no sentido até de poder fazer com que as pessoas despertem sobre a emergência das questões das mudanças climáticas, que na verdade tem a ver com a sustentabilidade e o empreendedorismo, ou o desenvolvimento de práticas em qualquer atividade que a gente esteja, profissional que a gente esteja, mas que também está virada para a questão da sustentabilidade ambiental. Mas sinto também que as organizações não estatais é que têm feito mais. Tenho notado também um déficit em relação, por exemplo, a existência de conhecimento. A área do clima, a área da sustentabilidade empreendedora ou do clima tem uma componente, tem uma ciência ainda bastante nova. Não só para o nosso país. Existem assuntos que ainda não são discussão cá no nosso país. E que para que as pessoas tenham esse conhecimento, ou vão para fora, ou têm de estar envolvidos em cursos em que algumas organizações de fora deem esses cursos. E eu, como tenho encontrado algumas pessoas, algumas organizações, algumas pessoas pertencem a organizações, então eles vão partilhando partilham links, partilham oportunidades para algumas formações. É ali onde nós também temos aproveitado e bebemos um bocadinho disso. Não digo que está no ponto ótimo, não está.
ainda vamos tentando aprender, é a aprendizagem contínua, mas eu acho que ainda estamos a fazer muito pouco no sentido de dotar jovens com capacidade para poder discutir assuntos específicos sobre a questão do empreendedorismo sustentável. Eu poderia dar um exemplo, existe na área que tem a ver com o empreendedorismo sustentável, a questão da área das finanças. Por exemplo, existe aquilo que chamam de financiamento climático. Como é que nós podemos ter dinheiro, acesso a instituições que têm dinheiro para poder até financiar os empreendedores que desenvolvem projetos sustentáveis. Mas não é coisa fácil. Não é coisa fácil porque a maior parte de nós não temos essa capacidade. Existem também, por exemplo, os que são especialistas em negociadores do clima. Que tem também, na verdade, entra um bocadinho a questão de financiamento ao clima. Então, para mim é um assunto urgente dotar cada vez mais os jovens com essa capacidade de poder sentar em grandes palcos e poder debater de tu para tu com as pessoas que, no fundo, no final do dia, acabam decidindo sobre as nossas vidas nessa questão do empreendedorismo sustentável, mudanças climáticas, por aí em diante. Então, é uma ciência nova que nós precisamos de beber muito dela e eu ainda acho que estamos muito longe do ótimo. Mas volto a repetir, não é novidade só para o nosso país. Muitos países da Europa também ainda é novidade. Existem assuntos que ainda não estão nos seus currículos, não estão a debater. Então é uma coisa, é algo que ainda temos que ter um bocadinho de paciência. Mas colocando pessoas certas no ponto certo, pessoas que têm vontade de querer aprender, e vamos chegar. Eu acredito que essa uma das pessoas certas seria mesmo o Inocêncio também. Não sei. Posso contribuir do meu jeito, do pouco que sei, do pouco que aprendi durante os últimos 3, 4 anos, pelas oportunidades que tive de poder ter uma formação. O que eu faço, procuro, como eu também dou aulas, procuro puxar os mais novos, no sentido de poder consciencializá-los para esta oportunidade de ativismo ambiental, no sentido de poder deixar alguma informação e despertá-los para a mudança. Porque os impactos das mudanças climáticas que precisam de pessoas que sejam empreendedoras, que nesse caso vão desenvolver práticas sustentáveis, tendo em conta os nossos conteúdos locais, fala-se muito hoje em dia de conteúdo local, é extremamente importante. Então, vou ajudando naquilo que eu puder fazer, mas eu sinto que ainda não temos estrutura suficiente para isso, mas quem puder, faça alguma coisa no sentido de poder nos organizar e chegamos à estrutura desse. Que é possível, e realmente haja essa entrega por parte de quem tem essa vontade de fazer a sua parte. Bom, falou-se mesmo da questão de um dos componentes principais da fraca implementação de projetos similares, que é mesmo a falta de conhecimento, falta de informação, acima de tudo. E não seria um ponto estratégico mesmo, como as escolas em si, sejam gerais ou privadas, implementar nos seus planos de currículos temas que estejam ligados mesmo à prática do empreendedorismo, sustentabilidade? Eu acho que seria
Este seria um bom ponto de partida. Realmente as escolas são, ou a escola é o local ideal para primeiro despertarmos as mentes sobre o que o mundo está mais preocupado em debater atualmente. Eu disse há pouco tempo, a questão das mudanças climáticas são uma emergência mundial. Tudo que a gente fala, todos os debates que vamos a ver nas televisões é política, mudança climática. Então nós temos que estar preparados, temos que acompanhar esse processo. Esse processo de evolução atual. As nossas escolas, realmente, aí já é que tem a ver mesmo com o nosso governo. Tem de rapidamente encontrar uma forma de desenhar currículos que promovam, que tem a ver com a questão das mudanças climáticas, que na verdade é empreendedorismo sustentável. Empreendedorismo sustentável são todas as práticas que têm a ver, que privilegiam o binômio, desenvolver atividades que deem lucro, mas que também minimizam o impacto das mudanças climáticas e que tragam vantagens sob o ponto de vista social. Então, mas isso passa pelo Estado, pelo nosso governo, desenhar estratégias de como fazer, se calhar adicionar uma disciplina que trata meramente sobre a questão das mudanças climáticas, empreendedorismo sustentável, ou reforçar as disciplinas que já lá existam, a questão das mudanças climáticas. Eu também concordo que provavelmente não gostaria de ser meramente político. Se calhar os alunos já tenham disciplinas suficientes. São muitas disciplinas que têm. Se não for possível, se não der para adicionar mais uma disciplina, existem disciplinas que pode-se fazer isso. A biologia, temos a agropecuária, temos as ciências naturais, acho que é isso, no ensino primário. Ciências naturais. Então pode-se aumentar a dosagem desses temas, porque isso é importante. Nós não temos como fugir a isso. Os outros já estão adiantados, já começaram a fazer esse trabalho há muito tempo. E tudo que é projeto social, não só da agricultura, na área da saúde, na área da própria educação, está lá a questão das mudanças climáticas. Então, nós temos que começar a preparar esses meninos de hoje para que daqui a 10, 15, 20 anos, a médio e longo prazo, eles estejam capazes de poder sentar e debater esses assuntos. Pois. E estando num meio em que há diversos problemas ou diversas situações que precisam ser mitigadas, o que acredita que seria nesse momento crucial implementar como mesmo projetos de forma a sanar alguns problemas que o Inocessu está envolvido, ou melhor, no meio em que se convive diariamente? O que acredita que poderia ser mesmo necessário nesse momento ser eliminado, sanado, mesmo a partir de alguns projetos que têm uma sustentabilidade? Prontos. São vários, né? Pedir para repetir de uma forma mesmo resumida. Por exemplo, se o Unicef está no meio, e acredito que nesse meio existem problemas, como também existem coisas boas. E daquilo que são problemas mesmo cruciais ou importantes, o que acredita que poderia ser sanado a partir mesmo de alguns projetos sustentáveis no meio em que está? Pronto, se calhar buscar um exemplo que nós estamos a ter na Costa do Sol.
A atividade que eu desenvolvo, posso assim dizer, que nós desenvolvemos na Costa de Sol, é uma atividade mensal, que é a limpeza, informação, partilhar informação com as pessoas que existem lá, sobre a importância dos mangás. Estamos a falar da praia dos pescadores, que os mangás são importantes para os pescadores. Provavelmente eles nem saibam que a existência daqueles recursos marinhos é mesmo pela existência dos mangás. Maltratando o mangal, estamos a reduzir a existência dos recursos marinhos naquele lugar. Eu acho que o trabalho deve começar olhando não só para a questão do mangal da Costa de Sol, mesmo em outras áreas, quando a gente vê a má conservação dos recursos, dos nossos recursos, se calhar também é uma questão de falta, não é só meramente por não ter por querer recurso financeiro, é mesmo porque também por questão de falta de conhecimento. Eu acho que o trabalho que temos que inicialmente realizar é disseminar a informação. Eu até por acaso falou algo que acredito que seja pouco conhecimento das pessoas que estão a assistir nesse momento, que a importância da limpeza, do cuidado que temos que ter com os mangás vão garantir aquilo que é a qualidade ou a produção dos recursos marinhos. E são esses recursos marinhos que os nossos pescadores têm trazido e subsequentes são comercializados. Então, resumindo, quer dizer que se os mangás são maltratados, não teremos peixe na mesa. É exatamente isso. E até que ponto, para quem não sabe mesmo da importância, só mesmo poucas palavras, para quem não sabe a importância dos mangás, até que ponto influencia diretamente na produção dos peixes, vamos ser mais claros? Sim, porque os mangás são uma espécie vegetal que ajuda no processo de reprodução dos peixes. Os peixes, quando eles pretendem se reproduzir, não são peixes. Okay. As espécies marinhas, algumas espécies marinhas como peixes, caranguejos, etc., quando pretendem reproduzir-se, eles aproximam a costa e habitam e colocam os ovos exatamente nos mangás. Okay. Então, a preservação, é por isso que existe uma relação direta entre a preservação dos mangás e a existência das espécies marinhas, como os peixes que nos servem de alimento. Então, é esse trabalho que nós temos tentado desenvolver. Na verdade, primeiro temos que fazer a limpeza, porque encontramos lá redes de pescadores, vários tipos de materiais caseiros que as pessoas levam para lá, roupas. Isso interfere no conforto, primeiro no conforto e na existência daqueles recursos marinhos que estão lá. E falando também mesmo da questão da limpeza de certos resíduos, temos algo que no nosso país, ou mesmo no meio em que estamos, há sempre a tendência elevada mesmo da produção de lixo. E principalmente o lixo que é mais produzido é o lixo plástico, o vidro, e são materiais que dificilmente são degradados, possam-se dizer. E temos cá algumas organizações, algumas instituições que fazem a reciclagem dos mesmos. Mas parece que cada dia há mais a necessidade, ou melhor, há uma elevação naquilo que é o consumismo daqueles materiais ou objetos que dificilmente são degradáveis. Isso, de certa forma, vai interferir naquilo que é a qualidade do meio ambiente. E o que estaria mesmo em falta? Há mesmo falta dessas organizações, instituições, ou mesmo pela difusão da informação naquilo que é a aderência dos materiais. Porque os plásticos nunca vão deixar de ser produzidos. Diariamente estão sendo produzidos plásticos, diariamente estão sendo produzidos papéis, vidros.
E até que ponto isso poderia, ou melhor, criar um meio termo para que haja um equilíbrio? Essa pergunta não é fácil. Não é fácil de responder porque eu acho que as pessoas mais usam o material disponível. E o material mais disponível, que mais está disponível para usar quando vai ao supermercado, quando vai ao mercado, é o plástico. Provavelmente já teria que entrar o governo como regulador, no sentido de reduzir a disponibilidade desse material no mercado. Vimos há alguns anos, que passou a vigorar um regulamento que dizia que os plásticos deviam ser obrigatoriamente comprados no mercado. Era no sentido até de poder desmotivar as pessoas, porque o que se fazia antigamente oferecia-se o plástico. Então as pessoas são obrigadas a comprar. Mas existe muito plástico ainda na nossa sociedade que as pessoas usam. Se calhar porque é um material mais acessível financeiramente, e se calhar tinha que se fazer mais alguma coisa. Mais alguma coisa no sentido de, a médio e longo prazo, sermos mais estratégicos a médio e longo prazo, no sentido de, com o passar do tempo, irmos reduzindo materiais que a sua base de produção, a sua matéria-prima é o plástico. As nossas mães já foram muito mais, já faziam muito esse trabalho de menos uso do plástico. As nossas mães, as nossas avós, usando cestos de palha. Acho que é possível fazer isso. Temos muita palha, muita gente que sabe trabalhar, sabe trabalhar com a palha, e que existia menos plástico naqueles tempos. Então, a questão da disponibilidade do plástico, acho que é meramente uma questão comercial. Quer-se vender plástico, por isso está-se a vender plástico. Se existem boas experiências ao nível do mundo, não precisamos de ir fora de África. Aqui no Quênia, usa-se muito menos o plástico que no nosso país, porque o governo queniano quis que assim fosse. Entendeu que há necessidade de reduzir o plástico que a sociedade vai consumindo, então passou-se a usar outras alternativas. E aí já entra o papel das empresas que têm essa componente empreendedora e sustentável, no sentido de encontrar técnicas, para poder produzir, trazer-nos produtos que nós podemos usar para ir ao mercado ou ao supermercado, que tenha mínimo de plástico possível. Isso tem um efeito direto sobre as nossas questões ambientais. Então, o que eu quero dizer, é possível muito bem, havendo vontade, o nosso governo pode encontrar formas, a partir das suas instituições. São várias instituições que trabalham em prol da defesa do meio ambiente, e faz-se, e trabalha-se. Então é possível encontrar, associando essas empresas que têm esse caráter empreendedor sustentável, e o nosso governo encontrar formas de poder irmos mitigando o efeito do uso do plástico. Somente determinar um preço para a compra do plástico, eu acho que não é suficiente. Estamos a ver que não é suficiente, porque o plástico continua muito no nosso seio, com os efeitos ambientais que nós já conhecemos, não precisamos de repetir.
E olha aqui um dos projetos que nós temos, acredito que já tenha acompanhado, a Casa do Vidro, do ambientalista Carlos Serra. Aquilo também é um exemplo concreto daquilo que é empreendedorismo sustentável, porque lá não só está associado ao componente ambiental, como também o social e, acima de tudo, econômico. Porque acredito que aquela casa em si não foi feita sozinha. Foram pessoas que estiveram envolvidas no projeto. E o mesmo também foi mesmo a partir da reciclagem daquilo que foram as garrafas usadas nesse Pois. livro. E também a casa em si é uma casa ecológica, para se dizer que tem vários benefícios em termos do clima, em termos do ambiente. E nós também temos visto pessoas comuns que têm feito, ou melhor, que têm catado garrafas plásticas, seja vidro, e a posterior elas fazem a comercialização daquelas mesmas. Eu acredito que vocês fazem aquele trabalho mesmo de forma individual. E no sentimento, a maioria delas está a colocar em prática aquilo que é empreendedorismo sustentável. E acredito que haveria formas de solidificar aquilo que é a atividade desse pequeno grupo, ou melhor, do grupo, ou mesmo de pessoas individuais que têm feito, principalmente da importância que eles têm contribuído na nossa sociedade. Andar de rua em rua, apanhar garrafas, vidros e a posterior fazer a sua comercialização. Sim, e olha que aquela é uma atividade que dá lucro. Pode parecer pouco, mas dá. Pode parecer pouco, mas dependendo da estrutura criada de negócio e da estrutura criada de negócio, pode não ser tão pouco assim. Eu acho que este é o outro desafio que nós temos sobre essa questão do empreendedorismo sustentável. Aquela é uma forma, faz parte também do empreendedorismo sustentável. A partir do momento que eu saio, que eu entendo e começo a recolher garrafa, porque o empreendedorismo sustentável também tem essa componente de reaproveitar. Reaproveitamento, sim. Reaproveitar materiais existentes que são deitados, são deixados assim no meio ambiente, pegá-los, fazer um reaproveitamento ou transformá-los em algo mais interessante e vender. É o que aquela gente faz. E alimentam famílias com isso. É um negócio. E eu tenho visto cada vez mais mulheres, donas de casa, as nossas mães, as nossas domésticas, aquelas que sempre chamamos de domésticos. Qual é a sua profissão doméstica? Sempre fica a casa e cuida das crianças. São as primeiras. Estão na linha da frente nesse serviço. Podemos ver nos bairros, podemos ver na zona do Lene, elas é que vão para lá. E vão alimentando as suas famílias assim. Então, para solidificar esta atividade de recolha, por exemplo, de garrafas PET que deixados no meio ambiente têm um efeito devastador a médio e longo prazo. Acho que tem que se criar empresas pequenas, se calhar pequenas e médias, que já existem na verdade, mas criar uma estrutura. Temos que estruturar, essas empresas têm que estar estruturadas, solidificadas e trabalharem em conjunto. Para que um dia nós tenhamos grandes empresas de processamento desses materiais. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que estamos no lugar certo, com um bocadinho mais de investimento e estímulo por parte do nosso governo. Vamos chegar lá. Gosto muito de dar exemplo do Quênia porque já interagi com pessoas que eles são muito adiantados em relação a isso. Já vi vários trabalhos que eles fazem em relação à questão de empreendedorismo social que envolve empreendedorismo social envolvendo a recolha de garrafas plásticas PET, na questão mesmo na área da agricultura, da saúde. Então, existem vários trabalhos, por isso que eu digo que provavelmente ainda estamos na fase de início,
Mas se nós organizarmos, se formos mais organizados, estruturarmos os negócios como deve ser, podemos aceder aos outros palcos que possamos aprender dos outros e fazermos coisas muito bem feitas e bonitas que vão gerar bastante renda um dia no nosso país. Muito bem. E para quem, ou melhor, para quem tem uma ideia, ou melhor, para quem não sabe por onde começar em desenvolver um projeto sustentável, o que a Inocêncio recomendaria como alguns pequenos, pode ser, conselhos, dicas, de onde poderia mesmo começar? Neste caso, como iniciar um projeto sustentável? Sim. Primeiro é preciso saber identificar. Nós temos que saber identificar. Todo negócio começa a partir de é um problema que as pessoas, é uma necessidade que as pessoas têm. E identificando a necessidade que as pessoas têm, procura as soluções vai à procura das possíveis soluções, que é a necessidade que aquelas pessoas têm. E identificando a solução, entramos para o processo de venda, que essa venda vai nos gerar lucro. Mas o que é mais importante é as atividades, as práticas que estão por detrás dessas soluções em função da necessidade que as pessoas têm. Tem de ser atividades que têm a componente de defender o meio ambiente. Como é que podemos fazer isso? Em termos práticos. No caso particular, eu como tenho interagido muito com algumas instituições privadas, elas é que têm estimulado mais, no sentido de estruturar um projeto. Todo projeto precisa de financiamento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na Embaixada do Reino dos Países Baixos, eles têm uma organização chamada Orange Corners. A Orange Corners trabalha muito com jovens. Como desenhar projetos e como desenhar projetos, e também ajudam a identificar os caminhos para o sustento, para a sustentabilidade do seu projeto. Então, para mim as oportunidades existem, até aquelas que são projetos não sustentáveis. Se estivermos focados em encontrar práticas sustentáveis, elas passam a ser projetos sustentáveis. Em qualquer área social. E como imagina que o nosso país poderia estar daqui mais ou menos uma década, ou mais ou menos 2, em termos de sustentabilidade? Acredita que haverá um progresso, principalmente naquilo que é o melhoramento do nosso meio ambiente, da economia, como também do meio social? Acredito que sim, porque conheço muitos jovens que estão engajados em desenvolver projetos sustentáveis. Não só em desenvolver projetos sustentáveis, muitos jovens também vão ganhando cada vez mais consciência sobre essa questão da sustentabilidade do meio ambiente e do clima. E daqui a 10, 20 anos, o que teremos é cada vez mais. Temos muitas instituições que também já estão a fazer a sua parte, promovendo e capacitando jovens na área que tem a ver com na área ambiental, na área climática. Fazendo uma projeção daqui a uns 10, 20 anos, o número de pessoas que têm consciência sobre a questão dos projetos
ambientalmente sustentável não será igual ao que nós temos agora. Pois. Tenho visto em instituições, principalmente as privadas, têm procurado muito enquadrar ou encaixar essa questão da sustentabilidade ambiental, fazendo, por exemplo, passeatas, ao nível do ensino primário, vão levando, promovem passeios com os alunos para as praias, para empresas que desenvolvem atividades de reciclagem. Parece não ser nada, mas é algo que é essa geração que daqui a uns 10, 20 anos nós estamos a preparar para poder fazer face às mudanças climáticas. Nas escolas tenho visto cada vez mais tenta-se promover a questão do plantio de árvores, etc. Isso tudo é mesmo para o futuro. Nós já estamos a sair. E é interessante que nas oportunidades que tenho visto em links que partilham, vejam só que querem mesmo toda a gente em fase juvenil, até 35 anos. Nós já estamos um bocadinho acima de 35 anos, já começamos a perceber que temos temos meramente a função de conversar, tentar lançar alguma semente. Eles é que têm que ser os agentes da mudança, apesar de que nós também somos, mas eles são os principais agentes. E nós desse lado vamos continuar a fazer a nossa parte naquilo que é a questão da sustentabilidade. O Inocêncio Venata, agradecemos bastante pela conversa, principalmente de ter difundido, partilhado conosco aquilo que é o seu trabalho na questão mesmo de garantir a sustentabilidade no meio em que está envolvido. Bom, e para quem esteve desse lado a acompanhar-nos, obrigado pela vossa atenção. E esperamos por vós para a semana que vem, mas não deixe de acompanhar os nossos conteúdos nas nossas plataformas digitais. Temos YouTube, Facebook, Instagram, como também o TikTok. Até lá.